Boa tarde, pessoal. Meu nome é Tatiana Silva, sou psicóloga. Hoje nós estamos na Prime TV e eu tenho a honra e o prazer de entrevistar o Márcio Klein. Ele é administrador, pai. Hoje, né, atualmente, escreveu um livro, né, que eu tive o prazer e a honra de ir no lançamento. E ele é palestrante também, né? Isso. Como que você está? Como é que... Tudo bem, Tati, tudo bem? Prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite, né, ter a oportunidade de falar do recém-lançamento do livro, né? Suas escolhas, seu legado, o livro que eu escrevi. E complementando, tu falou, né? Pai da Martina, ali de 8 anos. Então, a minha maior profissão hoje, né? É ser pai e educador, né? Tu tem o desafio de educar uma criança, né? Para esse mundo de hoje. E um prazer enorme estar aqui e poder falar, né, para as pessoas que acompanham aqui a Prime TV sobre essa nova etapa da minha vida, essa história aí, né? Então, assim, como que foi, né, essa trajetória? Fala um pouquinho do seu trabalho e a questão de escrever esse livro. Qual foi a tua motivação? Aham, legal. Então, faz 2 anos eu eu comecei a pensar sobre escrever esse livro, né? E a maior motivação realmente foi, como eu disse, foi a minha filha. Ela, então, hoje ela tem 8 anos, então com 6 ali eu tinha muitas histórias para contar, e eu fiquei imaginando assim, como é que eu conto isso para uma criança? E eu comecei a escrever, e são histórias impactantes, são histórias que envolveram, e tu, doutora psicóloga, né, tu convive com muitas dessas histórias, são histórias de alcoolismo dentro da família, de drogas, de acidentes, de brigas. Então, como é que eu ia contar toda essa realidade para uma criança, para ela entender quem é a família dela, quem é o pai dela, e também entender os processos de mudança, processo de superação, né? E porque às vezes isso é muito comum e é muito engraçado que agora com o livro muitas pessoas estão lendo e muitas pessoas estão vindo para mim e dizem assim, ó, Márcio, eu não imaginava em hipótese alguma que tu tinha passado por coisas assim. Porque hoje, nessa vida da mídia social, em que tu tá sempre sorrindo, sempre postando, e obviamente tu vai postar coisas boas, né? Que tu queres repartir isso com as outras pessoas, mas elas não imaginam pelas dores, pelos momentos ruins que tu já passou, pelaquilo que tu teve que superar. Então, o meu principal objetivo foi esse, realmente ter o livro onde eu pudesse expressar tudo aquilo que eu senti, tudo aquilo que eu superei, ter esse material para minha filha e obviamente que isso se tornou maior e virou, né, uma motivação a mais para ajudar outras pessoas. E é verdade, né? Momentos de superação, porque a gente nesse período, principalmente de pandemia, vieram a se manifestar, né? Toda a dor interna e as pessoas estão conseguindo colocar para fora. E isso é importante porque o tratamento é esse, a gente assumir. O primeiro processo é de assumir. Então, eu te pergunto assim, como transformar, né, esses momentos de dor em de oportunidades? Então, foi um trabalho que eu digo assim, eu precisei, primeiro de tudo, me conhecer, né, um conhecimento do meu eu, assim, de quem eu era, de como eu tratava algumas das minhas paranoias, alguns dos meus problemas, que como eu disse, foram problemas de pai alcoólatra, que tem aí outra coisa assim, ó, eu comecei as pessoas começaram a entender a história né, e eu comecei a compartilhar as histórias e muitas pessoas vieram me falar, eu sofri a mesma coisa, eu tive o mesmo problema. Tu vê como isso é uma coisa comum dentro das famílias, como tem muito problema que é problema comum e que é pouco conversado. E assim, e eu, durante muito tempo, eu mantive aquilo dentro de mim, aquela angústia, eu não expus aquilo, e isso me fez mal. Isso me trouxe, né, problemas, me trouxe problemas de relacionamento, problemas de comportamento, né, de me manifestar melhor, de lidar melhor com algumas situações. Por quê? Porque eu não me expunha, de certa forma, sobre aqueles problemas. Quando eu comecei a escrever, foi também uma liberação assim de alguns sentimentos. Eu comecei a escrever e em alguns momentos eu escrevi e chorava, porque voltava na memória aquelas coisas
Mas eu comecei a me sentir melhor, eu vi que foi um processo, foram 2 anos escrevendo, e foi um processo assim, ó, de um melhoramento contínuo. Eu comecei a me sentir melhor, tanto que hoje eu falo de alguns assuntos com muito mais assim, ó, serenidade do que eu falava antes. Por quê? Porque aquilo me atormentava, aquilo doía, aquilo me machucava. E agora, de certa forma, me ajudou muito fazer isso. E a autoobservação, né, faz parte do autoconhecimento. Como é importante nós Sim. conhecermos e analisar assim o que passa, né, e como funciona o nosso processo interno e externo, porque a partir do momento que você se observa, você se dá conta, né, e conhece os motivos e as razões. E aí vem a cura, essa libertação nesse processo. Então eu sempre digo, é necessário esse autoconhecimento, né, para que nós possamos cada dia mais conhecer as nossas reações emocionais. Porque se a gente não conhece, como nós vamos fazer? Então fica muito mais difícil. Tu entenderes assim, que tu tens fraquezas, que tu tens e tu precisas de ajuda durante muito tempo, devido à minha história. Eu achei que eu sempre poderia fazer as coisas sozinho, que eu não precisava da ajuda de ninguém, porque durante muito tempo eu me vi sozinho em algumas situações. Então assim, eu vou fazer isso de forma solo, né? Eu vou arcar com as consequências disso. E durante muito tempo eu achei que eu era autossuficiente, que só eu conseguiria resolver qualquer problema da minha vida. E quando eu vi que não, eu preciso de ajuda, e precisava de ajuda de especialistas, assim, então aí eu fui atrás de médico, eu fui atrás realmente de aconselhamento profissional. Nossa, melhorou muito. E daí eu vi assim, quanto tempo eu perdi. Quanto tempo eu perdi não buscando ajuda, achando que, sabe, quando tu acha assim, não, mas isso vai passar, né? Isso que eu estou pensando daqui a pouco eu esqueço, esse sofrimento daqui a pouco passa, essa angústia. Não, tu precisa realmente de ajuda. E quando eu percebi isso, quando eu fui atrás de ajuda, quando eu comecei a escrever, quando eu comecei a conversar mais sobre isso, nossa, melhorou muito, assim, ó, né? Melhorou da água para o vinho. Realmente eu comecei a lidar com esses assuntos, porque daí eu comecei a me conhecer. Quais eram meus pontos fracos, aonde que realmente a coisa pegava, o que eu precisava para fazer para me fortalecer em alguns pontos, e daí só melhorou. Que transformação, porque realmente é esse processo. E o primeiro passo é realmente a gente assumir. Nós só curamos aquilo que a gente assume. E é necessário esse processo de assumir, porque às vezes a gente não assume, a gente mascara dores, né? Então eu venho observando que a gente vem mascarando muitas dores nesse processo hoje, conflitos familiares, vem acontecendo porque nós tínhamos fugas psicológicas, e as nossas fugas são imensas. E por que nós não fazermos fuga a partir do momento, né, que eu venho acompanhando, né, o seu trabalho, e mais também você pratica um esporte. Sim. E que é fantástico, assim, eu já fui corredora e quero voltar, mas eu vejo assim, né, a gente precisa realmente ter essa motivação, Sim. né? E como é que é isso aí para você? E eu quero falar um pouquinho também, né, desse tema, né, desse teu livro, que é Suas Escolhas e Seu Legado. Então, é um conjunto, né? Eu acho assim, então eu acho que o esporte me ajudou muito. E o esporte me ajuda até hoje. Então eu acho que a tua saúde física, a tua saúde mental, a tua saúde espiritual, acho que é um tripé assim que vai te manter realmente, né, que vai te alicerçar mesmo, que vai te dar suporte aí para tu enfrentar qualquer coisa. E outra coisa, quando eu comecei a entender mais, a estudar mais, porque o livro também ele foi um processo de estudo do meu estudo de outros autores, para poder realmente passar informações com mais embasamento, com mais engajamento, e assim foi. Então, tive alguns ensinamentos importantíssimos, inclusive sobre a nossa paranoia de correr atrás da felicidade, achando sempre que a felicidade ela está em uma conquista maior. Então, assim, quando eu conquistar a minha casa, quando eu fazer a minha viagem, quando eu me formar, quando eu conseguir tal emprego, é que eu vou ser feliz. E aí a gente tem um processo que realmente eu percebi que é totalmente o contrário, que eu preciso ser feliz com o que eu tenho hoje, preciso perceber a felicidade com as coisas que eu já tenho hoje. Eu comecei a olhar ao redor, eu tenho uma filha linda, eu tenho uma esposa linda, eu tenho uma casa boa, então assim, o quanto eu já sou feliz. E porque daí isso me dava mais
força para ir daí sim. A partir do momento que eu me soubesse, eu me reconhecesse feliz, o processo do sucesso, de conquistar o sucesso, ele seria melhor. E daí, por isso, suas escolhas e seu legado. Que todas as escolhas que eu fiz, quando eu via meu pai bebendo e pensei assim, ó, eu não quero isso para mim. Quando eu via integrantes da minha família usando droga e pensei assim, ó, eu não quero isso para mim. Então, eu quero uma escolha diferente, eu quero um destino diferente, eu quero um final diferente. Eu não quero briga, eu não quero chegar em casa e brigar com a minha esposa, brigar com a minha filha, não. Então, eu tomei escolhas durante toda a minha vida, e essas escolhas elas estão relacionadas à profissão, ao esporte, ao modo de vida que tu vai ter, a quem tu vai te relacionar, tudo são escolhas. E todas essas escolhas vão te levar para um ponto, vão te levar para um determinado lugar. E me trouxeram aonde eu queria, ter uma família realmente que se desse bem, uma família que eu via a família dos meus amigos e pensava assim, por que a minha não é assim? Por que todo dia a gente tem que brigar? Por que todo dia tem discussão? Por que todo dia tem ameaça? Né? Por que a minha não é assim? Então foi um processo que eu disse, não, eu não quero isso para a minha vida. E só depende de mim. E sempre depende só de você. Sempre depende somente das suas escolhas. E uma outra grande importância que tem no livro, assim, ó. É a gente parar de ficar delegando a culpa para outras pessoas. Ah, não, o culpado de eu não ir bem no trabalho é o meu chefe, o culpado é a minha empresa, o culpado é a minha esposa, o culpado é isso. Então, a partir do momento que eu não culpo mais os outros e entendo que a responsabilidade é inteira e 100% minha, aí tu vai começar a tomar decisões que vão realmente corroborar com aquilo que tu queres, com os sonhos que tu deseja. E é um processo, tudo é um processo. Eu digo que a escolha, nós fazemos as escolhas e muitas vezes como que nós temos a motivação para que essas escolhas sejam realizadas, né? Então, eu acho que como você está trazendo, né, todos os motivadores em sua volta. E aí vem, né, o esporte, né? Porque o esporte, a família, tudo isso que tu estás trazendo, né? Eu quero agradecer, né, um agradecimento assim, porque realmente é fantástico tudo isso que hoje foi, né, um pouquinho de tempo, mas suficiente a vocês assim as suas escolhas, né, e seu legado, a gente que tem aqui buscar. E eu queria que tu pudesse complementar aqui para nós, né, o que a gente pode estar trazendo Tá assim. ótimo, eu espero, né? Eu espero que o livro possa ajudar muita gente, né? Muita gente que já passou por isso também. De todos os episódios que eu falei, também tem outro que é um acidente doméstico que envolveu eu e o meu primo, que esse é o ápice, né, na verdade mesmo, de toda a história, que ali mexeu com as duas famílias. Então é uma série de histórias, é uma série de acontecimentos e fala sobre superações. Então a ideia é essa, é que as pessoas leiam e que elas entendam que elas podem se superar independente do problema que elas tiverem. É isso aí, muito obrigada. Valeu, obrigado também.